O ar na casa grande do engenho Pedra Santa era denso, sufocado não só pelo calor úmido do recôncavo baiano, mas por um silêncio pesado de luto e temor. No quarto de Sinhá Isabela, as cortinas de linho pesado mal permitiam a passagem da luz do final da tarde de 1845. Ela estava deitada em sua cama de dossel, a pele pálida e os olhos inchados, embalando seu filho, o herdeiro legítimo. Joca, o alívio do parto, há menos de uma semana, havia sido engolido por uma tristeza mais profunda. A morte súbita de Malena, a escrava ama de leite que se esperava alimentar Joca. Malena, uma jovem robusta, sucumbira a uma febre repentina na noite anterior, deixando o coronel Eustáquio, o senhor de Pedra Santa, em um estado de fúria controlada mais devastadora. Para o coronel, a morte de uma peça, por mais que fosse uma ama de leite valiosa, era um ultraje à sua propriedade e à ordem de sua casa. Isabela, contudo, não lamentava a perda de uma peça, mas de uma sombra gentil que a auxiliara nos últimos meses de gestação. Seus seios, pesados e cheios, ardiam, sinalizando a dolorosa abundância de seu próprio leite. Seu bebê, Joca, mamava com satisfação, mas a cada sucção, uma pontada de ansiedade perfurava Isabela. Ela sabia que o coronel não se contentaria em buscar uma nova ama de leite, pois isso exigiria tempo e o risco de trazer uma estranha para a intimidade da casa grande, algo que ele abominava. Além disso, havia o outro bebê. No cômodo da senzala, a poucos metros de distância da luxuosa casa grande, estava deitado o outro recém-nascido, o filho órfão de Malena, que não tinha nome, pois não tinha pai reconhecido pelo coronel. Era apenas o filhote, uma pequena vida cuja sobrevivência agora era uma inconveniência. A notícia do filhote órfão e faminto viajou pela senzala como um presságio, parando nos ouvidos atentos de Vó Quitéria, a mais antiga e respeitada entre os escravizados. Vó Quitéria, cujas rugas pareciam mapas de todas as dores e segredos do engenho, sentiu a tragédia se aproximar. Ela sabia que para o coronel, a vida do filhote só importaria como substituta em potencial para a futura mão de obra perdida. Caso conseguisse sobreviver, o coronel Eustáquio irrompeu no quarto de Isabela, a passos pesados, vestido em sua casaca de linho branco, exalando poder e impaciência. Seus olhos pequenos e injetados de sangue varreram o quarto. O silêncio nesta casa é um insulto à minha autoridade, Isabela. Ele rosnou, nem mesmo se aproximando do berço do filho. A escrava inútil levou a vida dela e deixou um fardo. Mas a natureza, minha cara, é sábia, e você tem o que é preciso. Isabela sentiu o sangue gelar. Ela tentou argumentar, apontando para a possibilidade de buscar outra escrava recém-parida em engenhos vizinhos. Mas o coronel a interrompeu com um gesto brusco. Não, o meu herdeiro precisa da pureza desta casa. E o filhote, ele cuspiu a palavra, precisa de leite. Não vou desperdiçar a sua abundância. Ele se aproximou da porta, sua figura imponente preenchendo o batente. Você vai amamentar o escravo. É uma ordem, é um aviso. É a prova de que tudo nesta terra me pertence. Até o seu leite, Sinhá. E com isso ele saiu, deixando Isabela sozinha, não com o seu filho, mas com a humilhação de um destino que misturava seu sangue, sua maternidade e o racismo brutal da sociedade escravocrata em um ato de profanação. A notícia do decreto do coronel chegaria à senzala antes do amanhecer, causando não apenas espanto, mas uma revolta silenciosa entre os escravizados. O amanhecer trouxe consigo a execução da ordem. A brisa matinal, que normalmente trazia o cheiro adocicado da cana-de-açúcar, parecia carregar o fedor da injustiça. Sinhá Isabela passou a noite em um estado de choque catatônico, as lágrimas secas marcando seu rosto. Ela era a Sinhá, a dona da casa grande, a esposa de um coronel, e agora era reduzida a uma fonte de alimento, forçada a quebrar a mais sagrada e invisível das fronteiras sociais, a do leite materno.
A ideia de misturar seu corpo, destinado apenas a nutrir o herdeiro branco da família, com a sobrevivência de um escravizado, era um veneno que a sufocava. Uma criada de nome Teresa, mas sob o olhar vigilante da vó Quitéria, trouxe o filhote para a casa grande. O bebê era miúdo, frágil e chorava com a fome que parecia rasgar sua pouca carne. O peso daquela pequena vida nas mãos da criada era esmagador, mas Quitéria havia instruído Teresa: não demonstre pena, mas demonstre respeito. Esse leite não é dado, é tomado. E tudo que é tomado, um dia será cobrado. A escrava mais velha via no decreto do coronel não apenas crueldade, mas uma loucura que poderia ser explorada. Quando o bebê foi colocado no colo de Isabela, o corpo da sinhá reagiu antes de sua mente. O instinto materno, universal e irracional, colidiu com a educação rígida de senhora. Ela sentiu um arrepio de repulsa, mas o choro desesperado e o cheiro de inocência desprotegida a tocaram de uma forma que o coronel jamais entenderia. O pequeno, faminto, procurou o seio de Isabela com uma avidez animalesca. No instante em que ele se agarrou e começou a sugar, um grito silencioso rasgou a alma da sinhá. Ela sentiu o alívio físico da liberação do leite e, ao mesmo tempo, a maior humilhação de sua vida. Naquele momento, ela não era mais a sinhá Isabela, a esposa do coronel, mas apenas uma fêmea, uma nutriz, ligada a um escravo por um fluxo invisível e íntimo. Na senzala, a notícia se espalhou, mas não com o escândalo que se esperava. Em vez de horrorizá-los, a ação do coronel foi interpretada como um sinal, uma quebra no muro de ferro que separava os mundos. Vó Quitéria, reunindo um pequeno círculo de confiança, incluindo Zumbi, o capataz forro que nutria um ódio profundo e dissimulado pelo coronel, articulava a nova realidade. O coronel quebrou o costume. Ele não respeitou nem o sangue dele, nem o dela. A sinhá agora carrega a nossa dor no peito. O leite que ela dá é o veneno que vai amolecer o coração dela para a nossa causa. Zumbi, um homem alto e silencioso, cujo rosto parecia esculpido em pedra, ouvia com atenção. Ele era um forro, mas sua lealdade estava com os escravizados, esperando o momento certo para acender o fogo. Zumbi sabia que a humilhação imposta a sinhá era a chave. Se o ódio era previsível, a compaixão forçada era perigosa. O coronel, em sua megalomania, havia criado uma ponte biológica entre a casa grande e a senzala. O leite de Isabela nutria não apenas o bebê escravo, mas simbolicamente a própria revolta. Enquanto Isabela amamentava o pequeno, seu bebê branco dormia, e o ato forçado começou a transformar a repulsa inicial em uma estranha e terrível conexão. A cada dia, o bebê escravo ganhava forças, e a sinhá perdia um pouco de sua identidade de classe. A fronteira estava quebrada. O recôncavo, que se acreditava inabalável, começava a tremer. Enquanto o coronel Eustáquio desfilava por seus canaviais, satisfeito com a obediência cega que impôs à sua esposa, a verdadeira tecelã de destinos operava na escuridão da senzala. Vó Quitéria, com sua sabedoria ancestral, começou a usar o leite amargo como a semente da insurreição. Ela espalhava a história do ato do coronel, não como um fato isolado de crueldade, mas como a prova de que a loucura do homem branco não respeitava nem mesmo os seus. Se ele não respeita a própria carne, o próprio leite, o que ele fará conosco? Perguntava ela, inflamando os corações com uma lógica irrefutável. A estratégia de Quitéria era sutil. Usar a humilhação da sinhá como um espelho para a humilhação de todos eles. Ela incentivou as mulheres a se aproximarem do drama da casa grande, a levarem pequenos presentes, ervas, panos limpos, para o bebê escravo, não para a sinhá, mas para a criança do leite, que era deles. Isso criava uma familiaridade perigosa. A Casa Grande, antes um templo de exclusão, era agora o palco de um ato que unia escravizados e sinhá por um fluxo corporal. Zumbi, o capataz forro, desempenhava um papel crucial.
Como forro, ele tinha uma liberdade de movimento que os escravizados não tinham, podendo viajar entre engenhos vizinhos sob o pretexto de negócios do coronel. Seu ódio por Eustáquio não era apenas pela escravidão, mas pessoal. O coronel havia-lhe prometido a liberdade total de sua irmã em troca de anos de serviço leal e brutal como capataz, apenas para quebrar a promessa e vendê-la para o sul. Zumbi se tornou um agente duplo, o temido braço direito do coronel durante o dia e um mensageiro da revolta durante a noite. Ele começou a passar informações cruciais para Quitéria e outros líderes nas senzalas. Os planos de viagem do coronel, a quantidade de armas guardadas no paiol, os horários de ronda dos feitores. Ele usava a situação do leite como senha para testar a lealdade de outros capatazes e forros em engenhos vizinhos. O senhor de Pedra Santa está dando o próprio leite para o nosso filhote, ele sussurrava. O ultraje era tão grande que rapidamente se tornava um símbolo de extrema opressão, catalisando ressentimentos antigos em promessas de ação. Enquanto isso, na Casa Grande, a sinhá Isabela sentia a conexão com o bebê escravo se aprofundar, mas de uma forma perturbadora. Ela passou a chamar o menino de Negrinho, um diminutivo de afeto não permitido. O bebê era o único a quem ela podia mostrar a totalidade de sua dor e de seu paradoxo. Ela sentia no peito a repulsa pela violência do marido e a atração pela inocência que a ligava à senzala. Em um ato de desafio silencioso, ela começou a cantar canções de ninar, esquecidas para o bebê, melodias que sua própria ama de leite, uma escrava gentil, lhe ensinara na infância. Ela não notou, mas a criada Teresa, sempre presente sob a vigília de Quitéria, relatava cada detalhe. O ódio de Isabela pelo marido estava se cristalizando. Ela não era mais uma esposa submissa. Era uma prisioneira que compartilhava um segredo íntimo com a senzala. O recôncavo estava quase pronto para o grito, e a força que o impulsionaria era o leite forçado que corria nas veias da Casa Grande. O tempo no recôncavo escorria lentamente, medido pela alternância entre os dias de trabalho exaustivo nos canaviais e as noites de sussurros na senzala. O bebê escravo, agora com 3 semanas, prosperava, e seu crescimento era um triunfo silencioso da resistência. Seu nome não oficial, Negrinho, era falado em segredo. Assim a Isabela, por sua vez, mudara drasticamente. Seu corpo ainda carregava a nobreza de sua classe, mas seus olhos, antes vazios, agora eram cheios de uma luz sombria de ressentimento. Ela olhava para o coronel com um misto de ódio e desdém que ele, em sua arrogância, interpretava apenas como a melancolia pós-parto. Ela havia se tornado fria, distante, e seu único momento de calor era a hora de amamentar o Negrinho. Era o único ato que lhe restava para se sentir humana, e, paradoxalmente, era o ato que a ligava ao seu opressor e aos oprimidos. A teia de Quitéria estava se fechando. O leite amargo havia servido para unir as senzalas, e agora era preciso usar a força. Zumbi informou que o coronel Eustáquio planejava uma viagem de 3 dias para Salvador para vender um carregamento de açúcar e retornar com um novo lote de escravos comprados. A viagem seria no final da semana seguinte. A Casa Grande ficará com poucos feitores, e o coronel não terá como voltar a tempo, mesmo que o mundo caia, explicou Zumbi a Quitéria, em um encontro dissimulado no meio da plantação de mandioca. O plano era ousado e arriscado. A revolta começaria na noite da partida do coronel. Zumbi daria o sinal, e os escravizados de Pedra Santa, juntamente com aliados de engenhos vizinhos contactados por ele, atacariam o paiol para pegar as armas e dominariam os feitores restantes. A liberdade não seria apenas fugir para o quilombo. Seria tomar a propriedade, fazer um acerto de contas final e queimar o símbolo da escravidão. O dilema da revolta era a Casa Grande. O que fazer com a sinhá e o herdeiro legítimo, Joca? Quitéria foi clara. A sinhá não era o inimigo.
O leite que ela derramava era o selo da neutralidade forçada, e o bebê escravo era sua garantia. Ela e o filhote dela e o nosso serão poupados. Mas ela não pode saber, nem pode nos deter. Isabela, no entanto, começou a sentir a energia da revolta. Ela notava os olhares furtivos, a organização silenciosa, a ausência de Zumbi em horários inesperados e os sussurros que cessavam com a sua chegada. Intrigada, ela se aproximou da criada Teresa e, em um momento de vulnerabilidade, questionou: "O que está acontecendo? O que o meu marido fez está nos amaldiçoando." Teresa, fiel a Quitéria, mas movida por uma simpatia crescente pela Sinhá, hesitou. Mas vó Quitéria havia previsto. A Sinhá faria perguntas. A resposta não deveria ser a verdade, mas o medo. "Sinhá", respondeu Teresa com a voz embargada. "O coronel quebrou a lei. O leite de senhora não é para nós. As pessoas estão com medo e a raiva está no ar. Algo vai acontecer. O recôncavo não aguenta mais." A resposta foi vaga, mas carregada de uma ameaça real. Isabela compreendeu. Seu ato forçado havia liberado uma força que ela não podia controlar. Em um momento de pânico e decisão, ela soube que não podia trair o coronel, mas também não queria ver o negrinho e seu próprio filho vítimas da violência iminente. Ela começou a planejar sua própria fuga silenciosa. O dia da partida do coronel Eustáquio chegou, carregado com a tensão de um trovão iminente. O coronel, orgulhoso e incauto, fez sua última ronda pela senzala, zombando da docilidade dos seus escravizados e vangloriando-se de que nem mesmo a fome do filhote o impediria de enriquecer ainda mais. Zumbi observava de longe, controlando a tremedeira de antecipação. Vó Quitéria apenas balançava a cabeça, um sorriso quase imperceptível nos lábios. O coronel selou seu destino. Na casa grande, Isabela, vestida com um de seus melhores vestidos e com o coque perfeitamente arrumado, despedia-se do marido com uma frieza cortante. Ela já havia arrumado 2 pequenas trouxas, uma com provisões e roupas para Joca e outra, de forma impensável para a sua classe, com um pano limpo para o negrinho. Seu plano era fugir na madrugada antes que a revolta eclodisse. Ela não queria tomar partido, apenas proteger as 2 crianças, que a natureza e a tirania do marido haviam ligado ao seu peito. Ela havia pedido à criada Teresa que levasse o negrinho para a casa grande mais cedo, para uma amamentação prolongada de despedida. A porta da casa grande se fechou, e o som dos cascos do cavalo do coronel se afastando era o sinal de largada para a revolta. Zumbi, com a desculpa de inspecionar os canaviais, encontrou-se com vó Quitéria na beira do rio, na escuridão crescente. O plano estava confirmado. À meia-noite, a tomada do paiol. Na casa grande, no quarto de Isabela, a Sinhá estava sozinha com os 2 bebês. Joca dormia em seu berço de mogno, e Negrinho mamava pela última vez em seu colo. A cena era a imagem exata do paradoxo que rasgava o recôncavo. O privilégio e a opressão unidos pelo laço mais fundamental. Enquanto amamentava, Isabela ouviu um leve ruído na porta. "Era Teresa." "Sinhá", sussurrou a criada, com os olhos arregalados de medo e urgência. "Vó Quitéria me mandou lhe dar um aviso. A revolta vai começar antes do que o coronel pensava. Vai ser à meia-noite. Se a senhora ficar, vai morrer. Mas a senhora só pode levar um." O ultimato era brutal. Isabela sentiu o chão sumir sob seus pés. Levar Joca era seu dever de mãe, herdeira e esposa. Levar Negrinho era o que seu coração, tocado pelo ato forçado, exigia. Deixar Negrinho para trás significava entregá-lo aos riscos da revolta ou ao abandono, caso a revolta falhasse. O dilema era insuportável. Com o coração em pedaços, ela olhou para o pequeno negrinho em seu peito, que soltou o seio e sorriu, um pequeno e inocente sorriso. Sua decisão, carregada pelo peso de sua classe e de sua recém-descoberta humanidade, seria o divisor de águas. Ela sabia que para a revolta ter sucesso, ela teria que tomar uma atitude que chocaria a todos.
Isabela sentiu o peso do olhar de Teresa e a responsabilidade de ser a guardiã de duas vidas. A ameaça de Vó Quitéria, só pode levar um, ecoou em sua mente, não como um julgamento, mas como a dura verdade da guerra que se aproximava. Naquele momento, todas as convenções sociais ruíram. Ela olhou para Joca, seu filho de sangue, de pele clara e destino de coronel, e depois para Negrinho, o bebê escravo que ela havia sido forçada a alimentar e que agora amava com uma intensidade desesperadora. A decisão não poderia ser baseada no amor ou no dever, mas na estratégia de sobrevivência e na justiça que seu marido havia profanado. Ela sabia que Joca, o herdeiro legítimo do coronel, seria o foco de busca e a razão para a fúria e retaliação do pai. Levá-lo consigo a tornaria uma fugitiva marcada, incapaz de buscar refúgio sem ser traída. Além disso, a presença de Joca em um quilombo ou em qualquer lugar seguro para os escravizados seria um risco político insuportável. Por outro lado, Negrinho, embora amado, seria apenas mais um entre os fugitivos. Sua vida estaria mais segura na massa da revolta e nos braços de Vó Quitéria e Teresa. O grito silencioso que rompeu seu coração foi a decisão mais radical de sua vida. Ela se virou para Teresa, o rosto banhado em lágrimas, mas a voz firme: "Você levará Joca." Teresa empalideceu. "Sim, o herdeiro, mas a senhora e o Negrinho." Isabela sacudiu a cabeça, pegando a trouxa com as roupas de Joca. "Você levará Joca, o filho do coronel, para o quilombo de vovó Quitéria. É a única forma de ele sobreviver à fúria que o pai dele vai trazer sobre esta casa." Ela entregou o bebê e a trouxa à criada. "Diga a Quitéria que este é o meu preço pela paz. Ele é o refém dela e a minha garantia de que Negrinho será cuidado. E que eu farei o que for preciso para que o coronel pague por esta noite." O plano de Isabela era insano e brilhante. Deixar Joca no quilombo era dar aos escravizados a arma mais poderosa contra o coronel. Era uma troca de reféns perversa. Ela ficaria com o filho escravo na Casa Grande e a senzala ficaria com o filho do coronel. Ela garantiu a sobrevivência do Negrinho e, ao mesmo tempo, selou o destino da Casa Grande. Teresa partiu, apavorada, mas determinada, levando o herdeiro branco em direção à senzala. Isabela pegou o Negrinho no colo, abraçou-o com força e, com uma frieza que não sentia, começou a preparar o palco. Ela acendeu todas as lamparinas da sala de estar e do escritório do coronel. Ela pegou a garrafa de aguardente mais forte do armário e encharcou as cortinas pesadas de linho. Seu ato final de vingança não seria uma fuga, mas uma mensagem. À meia-noite, enquanto os tambores da revolta começavam a soar na senzala, indicando que Zumbi e os outros haviam dominado os feitores, Isabela pegou um palito de fósforo. Ela olhou para o rosto adormecido de Negrinho, sussurrou uma oração de perdão por sua vida quebrada e ateou fogo ao escritório do coronel. As chamas lamberam o papel, o tecido, a madeira, subindo rapidamente. Ela pegou o Negrinho, a trouxa de provisões, e correu para fora da Casa Grande, em direção à plantação de cana, apenas para testemunhar o espetáculo. O grito que quebrou o recôncavo não foi o de um escravizado, mas o da própria Casa Grande em chamas. Era a mensagem de fogo de Isabela para o coronel, para a sociedade e para a história. A ordem antiga havia sido destruída. O leite que o coronel forçou sua esposa a dar havia se transformado na faísca da revolução. Isabela, assim havia se tornado uma traidora de sua classe, uma mãe de um escravo e a incendiária de seu próprio destino. O cheiro de fumaça e de cana queimada recepcionou o coronel Eustáquio no terceiro dia de sua viagem. Ele estava a cavalo, a poucas léguas de Pedra Santa, quando viu a coluna de fumaça negra que manchava o céu do recôncavo. Seu coração, duro como a pedra que dava nome ao seu engenho, encolheu com um medo que ele jamais havia permitido sentir. Não era o medo da perda, mas o da desonra. Quando ele chegou ao que restava de Pedra Santa, o cenário era de uma desolação assustadora.
A casa grande era um esqueleto fumegante. Suas paredes de taipa desmoronadas, os móveis de jacarandá reduzidos a cinzas. O silêncio era interrompido apenas pelo crepitar final dos escombros e pelo som da água que os escravizados que não participaram da revolta ainda jogavam. Os poucos feitores que haviam sobrevivido estavam amarrados e humilhados, vigiados por um grupo de escravizados mais velhos, escolhidos por Quitéria, para manter a ordem e dar a impressão de que a revolta havia sido contida pela força do próprio engenho. O coronel desmontou do cavalo com uma fúria cega, seus olhos buscando um único sinal de sua esposa e de seu herdeiro. Ele agarrou o feitor mais próximo, o rosto vermelho de ódio. "Isabela, Joca! Onde estão? Quem fez isso?" O feitor, tremendo, apenas apontou para o que havia sido o quarto da Sinhá, agora um buraco negro. "O fogo começou ali, coronel. Os escravos. Eles fugiram, mas antes, a Sinhá." A Sinhá, ele hesitou, com medo de contar a verdade. Vó Quitéria, com uma postura digna e imponente, caminhou até ele, a figura mais velha e menos ameaçadora, mas a mais perigosa. Ela carregava Negrinho nos braços, agora um símbolo da vida que havia sobrevivido à tragédia. "Coronel", ela disse com a voz baixa e firme, "o recôncavo falou." O fogo veio do escritório. Sinhá e o seu filho não foram encontrados. Sumiram na confusão, mas o filhote de Malena, que comeu do leite dela, esse sobreviveu. É um milagre de Deus. O coronel olhou para o bebê nos braços da escrava e para a ruína fumegante de sua propriedade. Ele percebeu, com um horror gelado, a inversão. Sua esposa havia desaparecido com seu filho, e o único que restava era o bebê escravo que ele forçara a Sinhá a amamentar. A ironia era um soco no estômago. O feitor, coagido pelo olhar de Quitéria, finalmente reuniu coragem para sussurrar a mentira combinada. "Acreditamos que a Sinhá, ela pode ter levado seu filho para a família dela em Salvador, fugindo do fogo. Ela não aguentou a dor, coronel. Ela falava que o leite estava amargo. A fúria de Eustáquio não encontrou alvo. Não havia escravos para chicotear. A maioria havia fugido, e os que estavam sob o controle silencioso de Quitéria e dos feitores leais a ela. Ele perdeu o herdeiro e a propriedade, e o único rastro de sua família era o bebê escravo vivo e saudável. Seu poder estava reduzido a cinzas. Ele ordenou a perseguição, a caça aos fugitivos. Zumbi, que havia liderado a fuga, já estava bem longe, levando o grupo principal para o quilombo mais seguro da região, onde Joca esperava. O coronel, então, fez a única coisa que lhe restava. Ele ordenou a reconstrução imediata, a duplicação da vigilância, e jurou que encontraria sua esposa e seu filho, e que a vingança seria a mais terrível da história do recôncavo. Ele estava determinado a provar que, mesmo em ruínas, o coronel Eustáquio ainda era o senhor de Pedra Santa. Senhor de Pedra Santa. A notícia da revolta no engenho Pedra Santa e da destruição da Casa Grande por um incêndio misterioso se espalhou pelo recôncavo como uma febre. O coronel Eustáquio, enlouquecido pelo desaparecimento do filho e pela humilhação da esposa, se tornou um tirano ainda mais cruel e obcecado. Ele ofereceu uma recompensa monumental pela cabeça de Zumbi e pela localização de sua esposa. Mas ninguém na região forneceu informações concretas. Os escravizados, revigorados pela audácia do ato e pelo boato de que a própria Sinhá havia iniciado o fogo por causa da profanação do leite, se recusaram a colaborar. A história de Isabela e Negrinho se tornou uma lenda sussurrada. A Sinhá que escolheu o leite forçado em vez da honra do marido. Ela se tornou a mãe amarga para os escravizados, um símbolo de que a opressão poderia quebrar as barreiras de classe e cor. O boato era que ela e Joca estavam seguros com a família dela em Salvador, mas a verdade era que Isabela estava escondida em um pequeno assentamento de forros, nas imediações do quilombo, vivendo sob a proteção silenciosa de Zumbi e vó Quitéria.
Ela se dedicava a costurar para o sustento e, periodicamente, visitava o quilombo para amamentar Negrinho e ver Joca. O encontro de Isabela com Joca no quilombo era a materialização do ultimato. O herdeiro do coronel era criado como um membro da comunidade, aprendendo com vó Quitéria as tradições da África e a história de sua gente. O menino, que um dia seria coronel, crescia ouvindo canções de liberdade e vendo a dignidade no trabalho e na comunidade. Negrinho, por sua vez, crescia como um filho da liberdade, seu sustento ligado para sempre à mulher que sacrificou seu nome por ele. O coronel Eustáquio passou os anos seguintes de sua vida tentando reconstruir Pedra Santa, mas seu poder estava quebrado. Os escravizados, inspirados pelo sucesso da fuga de Zumbi e pela lenda de Isabela, se tornaram mais rebeldes e a produtividade do engenho nunca mais foi a mesma. As revoltas em engenhos vizinhos se tornaram mais frequentes, e o Recôncavo, que era um símbolo da segurança escravocrata, virou um barril de pólvora. 15 anos depois, o coronel Eustáquio, um homem velho e consumido pelo ódio e pela solidão, morreu. A notícia de sua morte chegou ao quilombo, onde Zumbi era agora o líder, e Joca, um jovem forte, era seu braço direito. Isabela, que havia se tornado uma figura respeitada e silenciosa na comunidade de Forros, chorou não por seu marido, mas pela vida que ele roubara dela e pela que ela havia escolhido, Isabela. Joca e Negrinho nunca voltaram à Pedra Santa. O engenho, sem o terror do coronel, foi abandonado e lentamente engolido pela mata. O grito que quebrou o Recôncavo não foi o da revolta armada, mas o eco do ato de sacrifício e de humanidade de uma sinhá. O leite forçado havia se tornado o elo da libertação. A história de O Coronel, que forçou a sinhá a amamentar a escrava, foi recontada por gerações, não como um conto de horror, mas como a lenda de como a compaixão forçada pode ser a faísca mais poderosa para incendiar a justiça. O novo Recôncavo nascia, marcado para sempre pelas cinzas de Pedra Santa e pelo novo destino de Joca e Negrinho, irmãos de leite e filhos da liberdade.